Olá, seja bem-vindo. Nós estamos no segundo episódio do nosso estudo Consciência Hebraica, o Amanhecer. Eu queria desejar a vocês boas-vindas. Nós estamos numa reflexão maravilhosa que vai tocar a tua essência, vai tocar o teu ser. Se você aguardar, eu compreendo que isso pode representar um momento de inflexão na tua vida. Bom, nós temos um texto inicial e eu queria comentar alguns pontos que a gente sempre faz a abertura. Por que consciência hebraica? Entre o hebraico, que é um sinônimo para nós de espiritualidade, de um modo geral, para toda a humanidade, e isso, com a minha imagem aqui vai ficar um pouco melhor. Então, entre o hebraico, que nós consideramos, na verdade, a espiritualidade humana. Ah, mas é o nome de uma cultura em particular. Sim, mas para nós é um sinônimo dessa qualidade que o animal hominal, que o homem, que o ser humano tem em toda a Terra. Judaico é o que nós chamamos mais aquela cultura local, as tradições de um povo, a religiosidade. Nós fazemos uma distinção entre a espiritualidade, que nós chamamos de consciência hebraica, e a religiosidade, que é particular de um povo, e nós vamos ver essa distinção durante o nosso trabalho. Então, a cultura hebraica, ela tem o dom da espiritualidade, não é um dom que se espalha em toda a humanidade, mas se concentra em um povo por um motivo particular, e nós vamos compreender isso. A consciência, para nós, é o maior produto do universo, pelo que nós conhecemos até agora. O ser humano tem 4 potencialidades: a física, a mental, a emocional, a essencial. E a essencial, ela tem 4 funções. Nós compreendemos isso. A consciência, uma das principais dela. A outra é o arbítrio, a nossa capacidade de escolha. A vontade, que é uma condição de nós interagirmos e nos interligarmos com o todo e com todas as coisas. E o amor, que representa a realização máxima do ser humano. Nós costumamos falar que há um Jesus servido à grega. O helenismo teve uma forte influência em passar uma religiosidade judaico-cristã misturada com uma visão de outros povos e culturas. Nós vamos fazer uma distinção disso também. Então, Agostinho, Aquino, Lutero tiveram influências aristotélicas, platônicas, socráticas, enfim. E nós queremos o quê? Com a consciência hebraica, buscar o olhar original, o olhar hebreu de Jesus para as escrituras hebraicas. Então venha com a gente, vai ser um trabalho bem interessante e desafiador. Então aqui, refletindo a respeito da nossa caminhada, eu queria ver com você alguns pontos. Aonde você estará, em que caminho, duvidando de tudo. Vamos olhar um pouquinho o que é a atitude nihilista, ou agnóstica, do ateu, do cético. Vamos entender o que significa isso enquanto atitude humana. A fé, vou fazer um pequeno comentário do que a neurociência hoje vê a respeito de fé, de como ela é evolutiva, adaptativa, e também uma atitude um pouco desesperada, que é de crer em tudo, simplesmente aceitando tudo. Também não é isso que buscamos. E ter a sensação, sentir, pensar, intuir, qual que é a resultante da vida humana, E a questão do chamado. Então, eu queria refletir com você um pouquinho acerca desses assuntos. Então, o começo, Nós olhamos para trás, sabemos que alguns anos atrás não existimos. Passamos pela Terra, daqui a um momento não existiremos mais. O que significa isso? Qual é o caminho? Qual que é a atitude fundamental que a vida espera de nós? Ela espera algo? Então a pergunta é: onde estaremos? O que significa de fato a evolução no cosmos e a evolução humana? Acho que você já deve ser perguntado e meditado sobre isso, e é o que nós vamos tratar aqui nesse trabalho. Bom, algumas atitudes humanas levaram a algumas posturas. Por exemplo, o niilismo, que compreende fundamentalmente que não há nada.
né? Apenas a expressão da vida, a matéria que surgiu casualmente, eventualmente, a vida humana que se desenvolve, no final acaba e pronto. Esse é o ponto final. Não existe nada que se possa propor além disso, né? A outra atitude é agnóstica, ou seja, a, no prefixo grego, é de negação, e gnose é conhecimento. Então, o que o agnóstico tem como atitude? Ele propõe, olha, provavelmente haja alguma coisa, pode ser que haja um Deus, que haja um propósito, mas nós não temos capacidade de compreender isso. É impossível ao homem analisar, compreender este conhecimento. Então, eu não critico, mas compreendo que qualquer afirmação é impossível. Então, essa é a atitude do agnóstico. O ateu, bom, ele compreende que Deus é uma formulação tipicamente humana, manipulativa e desinteressante, e que ela não deve ser considerada no passar da vida humana, né? Então, não há um ser superior, supremo, né? O nosso ego é suficiente, não há nada acima dele, né? A atitude do ateu. Até, inclusive, alguns ateus têm uma dificuldade em particular. Eu lembro de afirmação do arquiteto brasileiro Niemeyer, né, que foi dizendo que ele era ateu porque preferia o ateísmo a compreender que alguém pode assassinar uma criança, estuprar alguém, e se há um Deus e esse Deus não age, não faz nada, então eu prefiro não crer que haja um Deus do que crer que haja e que ele é um monstro, porque ele não opera, não age. E nós vamos compreender que é um argumento que volta quase na posição de uma infantilidade teológica, né, que é de um Deus antropomórfico que está agindo e operando na criação, atendendo a determinadas circunstâncias, né? Então, o ateu acaba preferindo eliminar a possibilidade do ser de Deus. E o cético tem uma proposta até interessante a princípio, que seria você não aceitar as coisas simplesmente, mas duvidar, colocar elas em questão, em dúvida, em busca profunda, mas parece que o ceticismo acaba fazendo com que a dúvida seja o Deus, porque nada pode ser simplesmente finalmente afirmado. Então, tudo pode ser questionado sempre indefinidamente. Você não fundamenta nada, não coloca nada como base. Então, nós entendemos que, independente da vida de cada um, dos acontecimentos e fatos, o ser humano escolhe uma dessas posições. Provavelmente tem razões familiares, sociais, da história pessoal, do sofrimento, das crises, e a pessoa assume uma dessas atitudes, que é uma postura diante da vida e da realidade, né? Continuando aqui na nossa folha, a gente vai falar um pouquinho sobre a fé adaptativa, né, como neurociência. Uma coisa interessante, há muitos estudos, eu faço uma pós-graduação em psicologia positiva, isso tem sido bastante defendido em teses de mestrado, doutorado, que são os papéis fundamentais da fé, da esperança, da espiritualidade humana como algo dentro da evolução, até num olhar darwinista, né, de uma evolução humana, como algo interessante e adaptativo. Ou seja, nós teríamos a fé, entre outras coisas, né, como o otimismo, a esperança, o bem-estar, a felicidade, como aspectos que o nosso animal evolutivamente privilegiou, né, separou, porque é adaptativo, né, une mais a espécie humana, faz com que ela tenha esperança, construa. Se você olhar, por exemplo, as grandes construções da antiguidade, estão todas baseadas em aspectos da espiritualidade, como as pirâmides do Egito e grandes construções, e até misteriosas, que a humanidade possui. Então, hoje há um olhar para a fé como algo interessante, adaptativamente interessante.
melhoraria o sistema imunológico, daria menos aspectos ligados a problemas psíquicos, como depressão, trariam situações que são interessantes para a saúde humana. Um outro fato aqui nós partimos para um outro sentido mais radical, né? Que é simplesmente querendo crer em tudo, né? Um dos nossos tópicos, ou seja, eu fico descuidado, né? Para mim a crença é algo fundamental e eu vou aceitando todas as coisas, fazendo uma salada sem um questionamento, sem definir uma base, de uma maneira não muito inteligente. Então nós compreendemos que a cognição, a sabedoria, o conhecimento, a inteligência, tudo deve ser utilizado para esse desenvolvimento da espiritualidade humana, que é esse senso de conexão do indivíduo com um todo transcendente e também imanente, nós vamos compreender, né? Então, isso é interessante, nós não devemos talvez ficar em nenhum dos extremos, né? Nem negar tudo, nem crer em tudo. E o fenômeno humano, né? Sentir, intuir, pensar, o que tudo isso resulta? Qual que é a resultante da vida de cada um? Quando nós encerramos a existência, quando você fecha o caixão, quando você ali deixa de existir, então, qual é o resultado? Será que não há uma proposta? Será que não há uma realização? Será que não há uma continuidade evolutiva? Que atitude você toma diante disso, né? E uma última questão, a nossa última frase aqui é o chamado, né? Eu acho interessante a ideia de que haja um ponto de inflexão na nossa vida. Muitos fatos, muitos acontecimentos nos levam à reflexão, ao amadurecimento, e nós vamos costurando a nossa existência e em algum ponto nós podemos ter uma experiência de sentir um chamado do universo, um chamado do cosmos, de que haja uma realização, um processo evolutivo, que haja uma proposta para a nossa existência humana. E nós vamos então verificar isso, estudar isso a partir de uma determinada perspectiva. Nosso próximo slide diz assim: olhando os lírios do campo, né? Um olhar poético, mas também filosófico, para nós entendermos algumas coisas. Então nós temos ali um mistério a ser vivido e não um problema a ser resolvido, o caminho do amor como sendero luminoso, né? Um caminho de luz, o caminho do medo, né? Da insegurança, da dúvida como um caminho das trevas, né? Não dúvida naquele sentido que nós falamos até do aspecto positivo do ceticismo, né? Claro que nós devemos questionar, né? Mas se só nós ficarmos apenas no questionamento, um problema. Os valores, a virtude, a missão, o propósito, a direção, o sentido, são coisas importantes nós pensarmos. A vida não tem um sentido, a vida é o sentido, né? Interessante essa colocação que alguns místicos usaram, né? E a transformação da energia no cosmos. Então, de fato, né, a nossa cognição tem um papel importante, a nossa inteligência, o fato de nós pesquisarmos, compararmos, duvidarmos, mas conforme vamos amadurecendo, nós vamos percebendo que a vida, além de algo a ser compreendido, né, é um mistério para ser vivido em várias dimensões, no nosso agir relacionado ao nosso corpo e às nossas sensações, no nosso sentir, sentimentos, afetos e desejos, na nossa cognição, o fato de questionarmos, lermos, estudarmos, vermos coerência, e a intuição, um dos grandes potenciais que diferencia o animal hominal, né? O homem intuitivamente tem um grande potencial. Então essa pizza, essas várias partes devem ser ativadas dentro de nós. É interessante que a gente faça isso, né? Porque nós vemos a realidade como uma pizza de 4 pedaços, pelo menos. 4 pedaços que nós devemos cultivar para um todo, né? E a ciência, de fato, ela tem um papel fundamental. A pesquisa, as evidências científicas, todo o trabalho que se faz das várias linhas,
o questionamento de uma linha para outra, e etc. Tudo isso é ótimo, mas representa 25% de uma relação com a realidade. Uma outra parte, que ela é fundamental, é a da pessoa comum. Há um conhecimento, há uma prática de vida que traz uma sabedoria. Eu sempre cito os índios lá da Amazônia, de outros lugares, que usam as plantas com uma habilidade tal, né? Você perguntou, de onde veio esse conhecimento todo? Né? Da prática, né? Do uso, né? Da manipulação. Então, essa sabedoria não pode ser desprezada. Então, 25% deixamos para a vida prática, para pessoas que vivem, amadurecem, que é interessante darmos ouvidos. Outros 25% é a arte. A arte tem uma capacidade imensa de trazer pacotes de conteúdos e sabedoria muito interessantes e que você pode adquirir vendo uma obra de arte, vendo uma escultura, vendo uma poesia, lendo uma poesia, lendo uma obra da literatura, uma ficção ou um texto literário, também um teatro, uma música. Tudo isso faz um pacote interessante que deve ser sentido e vivenciado. E os outros 25% estão ligados à espiritualidade. A espiritualidade tem uma contribuição imensa para a nossa existência. Então, se você puder, né, olhar a realidade pela ciência, ótimo, mas não veja só por ela. Pela vida prática, excelente, mas não só por ela. Pela arte, maravilhoso, não só por ela. Pela espiritualidade, sem dúvida nenhuma, um dos nossos atributos fantásticos, mas não só por ela. Então, é interessante nós termos esse mix para analisarmos a nossa vida, né? Então, nós falamos aqui a respeito do caminho do amor, né? Fundamentalmente, você vai desenvolver uma atitude diante da vida. Se essa atitude puder ser a do amor, naquilo que você puder compreender e vivenciar de maior, que é o caminho da entrega, que é o caminho da fé, que é o caminho da confiança, né? Eu compreendo que é o melhor dos caminhos, é um caminho mais integrativo, né? E nós vamos estudar bastante também a respeito do amor na base que nós usaremos. Então, como nós dissemos, é um sendeiro luminoso, não é um caminho de luz. Não tem nada a ver lá com o grupo guerrilheiro, lá do Peru, mas o nome é tão bonito, né? Sendeiro luminoso, muito bonito mesmo. E o caminho do medo, o caminho da dúvida, né? Não que a dúvida, como nós falamos, tem um valor, a questão do cético, o fato de nós duvidarmos, questionarmos, compararmos, muito interessante essa atitude. Mas chega uma hora que o caminho da dúvida te leva a um pessimismo, a uma depressão, a algo que é disfuncional na vida humana. Então, se for para ficar, ficamos com o caminho do amor, né? E aqui vemos que durante a nossa existência, uma outra coisa definitiva, fundamental, são palavras que, inclusive, a psicologia positiva tem usado muito, que é a questão dos nossos valores. Quais são os teus valores? Os meus valores, os nossos valores, né? O que é a virtude? Pelo que devemos viver? A virtude, né? A honra, né? Do guerreiro samurai, do guerreiro da Idade Média. Uma certa postura de honra é necessário, né? De integridade. A questão da missão, né? Ou seja, principalmente na psicologia positiva, hoje em dia se estuda o quão benfazejo é nós temos sentido, direção, propósito. A nossa vida não está, por exemplo, totalmente egocentrada, voltada só para nós, mas em conexão com a nossa sociedade, com o nosso próximo, etc. Então, tudo isso são valores interessantes. Nesse início da consciência hebraica, o amanhecer da consciência hebraica precisa e coloca isso para a vida humana, para o ser humano. E a transformação da energia no cosmos, né? Se nós formos observar, desde o Big Bang, considerando ele como uma das melhores teorias que a ciência tem, a evolução humana vem se dando e a energia vai lá dos prótons, das partículas subatômicas, se transformando cada vez mais e de uma forma mais complexa. É a mesma energia fundamental que circula no cosmos, mas ela produz algo no reino mineral, quando usa ele como duto,
o transforma e expressa o aspecto mineral da realidade, mas a energia vai além, né? Essa fonte de energia transitando por tudo gera o reino vegetal, um reino com sensibilidade, né? Um reino já responsivo. Dizem aí que tem gente que seca pé de pimenteira, né? Quer dizer, as plantas, a gente que conversa com as plantas e afirma que elas crescem muito melhor. Bom, mas enfim, a planta já tem uma sensibilidade solar, ela já tem toda uma biologia bem complexa. E depois o reino animal, a energia se transformou ainda mais. A gente pega, por exemplo, que nem os cães, são extremamente afetivos, já expressam uma afetividade maravilhosa. Os primatas, né, os golfinhos, os chimpanzés, inteligência interessante, mas a energia continua, porque em nós ela forma um grau de complexidade nunca antes visto. Aí a quarta faculdade que a gente não vê presente nos animais, que é a faculdade essencial, arbítrio, vontade, amor, consciência, autoconsciência, a energia chega num máximo de complexidade, pelo que conhecemos até agora. Então, a energia está em transformação. Para tudo agora? Para com a morte? Simplesmente termina tudo no nada? Não há algo? Não há uma continuidade evolutiva? Vamos olhar a consciência hebraica e ver o que ela nos aponta, né? Vai ser interessante a nossa trajetória. Nós estamos começando, né, dando aí os nossos primeiros passos nesse nosso segundo encontro. Espero que você tenha paciência, porque nós vamos tocar em coisas lindas, profundas, instigantes, né? E eu queria trazer para você aqui o nosso slide, queria lê-lo com você. O que usaremos como base? Usaremos as escrituras hebraicas, de Gênesis a Apocalipse. Ora, por que as escrituras? Poderíamos usar um filósofo, poderíamos usar a ciência, poderíamos usar uma religião, outra religião, né? Olha, de tudo que nós pesquisamos, eu há 30 anos tenho uma história de ler materiais, pesquisar e buscar em vários matizes, né? E realmente, se você tiver paciência de nos acompanhar nesse curso, você vai verificar que a intuição hebraica nas escrituras contidas de Gênesis a Apocalipse, né? Uma tradição que começa oral, depois passa a ser escrita, que tem mais de 5.000 anos, com personagens incríveis e impressionantes. Você pode analisar o fenômeno espiritual da humanidade inteira, né? Há homens extraordinários representantes da espiritualidade em todas as culturas. Aliás, uma coisa interessante quando falamos do ateísmo, o ateísmo sempre foi uma postura isolada. Não há um coletivo humano ateísta, né? Uma sociedade inteira na história humana que se declarou simplesmente ateica, né? Ou seja, sendo defensora do ateísmo. Sempre o ateísmo é uma coisa de indivíduos. A cultura humana sempre foi espiritualista, sempre teve a espiritualidade como uma forma de expressão. Isso é bastante interessante. Então, nós temos uma tradição oral escrita de 5.000 anos, símbolos, arquétipos, que serão o nosso fio condutor, né? E como eu estava dizendo, analisando a cultura humana e a espiritualidade humana com homens extraordinários, né? Nós sabemos, por exemplo, no Extremo Oriente, o papel que tiveram Confúcio, Lao Tse, Buda, Siddhartha Gautama, né? Que foi luz espiritual e ainda é para grande parte dessa humanidade toda do Extremo Oriente. Então todos eles são representantes da espiritualidade humana, deste fenômeno que é a espiritualidade humana, e que terão pontos integralmente convergentes com a consciência hebraica. Para nós, a consciência hebraica era o que eles expressavam, né? Porque nós vemos a espiritualidade como hebraica, colocamos o nome por quê? Porque em nenhum povo, mesmo na Índia, por exemplo, que é um dos povos mais místicos da Terra, né, o alinhamento de homens e profetas que ocorreu
na história hebraica é incomparável. Aliás, alguns fenômenos são incomparáveis em várias culturas, né? Como nós já dissemos até o nosso primeiro encontro, filosofia, o homem pensa em todas as áreas do planeta, mas filosofia foi só na Grécia. Como nós falamos, música em todo lugar, música clássica só na Europa. Então existem características que elas são particulares de determinado momento, de determinada convergência. Então, quem realmente representa a humanidade tem o maior esplendor na área da espiritualidade. É a consciência hebraica. Consciência hebraica que se manifesta em um povo, que vai ter uma cultura religiosa que nós chamamos de judaica, né? Então nós vamos utilizar esta base para tudo que vamos realizar e você vai ficar impressionado com o que você vai assistir daqui para diante, né? Vamos ver aí os arquétipos, os símbolos que essa estrutura toda vai nos fornecer. A palavra amor. Então nós temos aqui, olha, a rede que interconecta todos os sistemas no cosmos simultaneamente, do vírus ao sistema nervoso humano, das partículas subatômicas às grandes constelações. É um fluxo, na verdade, que progride para a realização máxima do todo e de todas as coisas. Veremos adiante o real sentido do amor na compreensão da consciência hebraica. Então, o amor, nós sabemos, os gregos, por exemplo, trabalharam muitos termos para demonstrar os vários tipos de amor, e muito se tem escrito sobre o amor. Nós vamos ver esta palavra de uma maneira impressionante, como um fluxo cósmico realmente, realizador de toda a vida, e vamos estudá-la dentro da consciência hebraica de uma maneira impressionante. Ou seja, ela está conectada com o todo e com todas as coisas num fluxo realizador de vida infinita, atemporal, e nós vamos ver isso profundamente. Né? Então nós vamos começar a falar acerca do caminho do amor. Isso é muito importante para você poder ter uma base. O caminho do amor. Eu queria estimular você com esse texto. Por quê? Uma vez que nós lançamos as escrituras hebraicas como fundamento de tudo que nós vamos tratar aqui, de Gênesis, Apocalipse, a consciência hebraica se manifestando, né? Nós vamos agora compreender qual é a base relacional que há entre esta consciência infinita, esta hiperconsciência, nós chamamos de consciência, mas ela é uma hiperconsciência, né? Formadora de todas as coisas. Nós vamos ver como ela propõe, como que a escritura hebraica propõe este relacionamento. E ela vai propor pelo caminho do amor. Vamos ver alguns textos que vão falar a respeito disso, né? Então eu queria ler com você Isaías 48:15. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Os teus muros estão continuamente diante de mim. Então, queria trabalhar esse texto com você, maravilhoso, que vai usar uma das relações mais fortes que a natureza possui, e mesmo no questionamento, ela se mostra superior, ou seja, ela faz uma parábola, né, uma comparação, mas ela sabe, a sabedoria que inspirou esse texto do profeta Isaías,
sabe que mesmo este impulso muito forte pode falhar. Então ele coloca ainda numa dimensão superior. Diz assim Isaías 49:15. Pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, ou seja, aquela criança que ainda depende integralmente da mãe, que está sendo alimentada por ela, né? De maneira que não se compadeça do filho do seu ventre, ou seja, uma mãe que olha para o seu filho e não sente compaixão da fragilidade dele, né? O animal humano é um dos mais frágeis de toda a natureza, né? O tubarãozinho nasce e se bobear ele já dá uma mordida na mãe. Agora, o homem ele depende de um processo longo de maturação, né? O que a ciência aí revela são pelo menos 4 setênios, né? Ou seja, os primeiros 7 anos para desenvolver a base da infância, mais 7 anos para confirmar essa base, a explosão hormonal, vem a sexualidade, né? A importância do contexto de grupo, a questão da sexualidade em si, que vai questionar esses primeiros 14 anos e fazer firmar uma nova identidade, depois uma fase muito difícil, a adolescência é o período em que isso acontece, e depois o início da vida jovem, né? Que é até dos 21 até os 28, 30 anos, aonde esse processo todo é firmado. Então, vejam, são 3 décadas para que um processo de maturação se complete, né? No mínimo. Então, o animal humano é bem frágil. Aqui diz o texto, pode uma mulher esquecer-se do filho do seu peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas nós sabemos que algumas mães podem, por vários problemas, hoje bem estudados pela medicina, acabar tendo problemas com o filho que depende totalmente dela. E o texto usa isso. Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, assim, eu não sei qual a relação que você tem com o universo, com o cosmos, com a vida. Mas nós estamos lançando os textos hebraicos como base para fundamentar a nossa experiência humana aqui na Terra, né? Por isso que esse convite é tão especial, o Amanhecer da Consciência Hebraica, e vamos refletir com você acerca disso. Mas ele está dizendo que você não é um espeto recheado de carne andando num planeta perdido no cosmos, onde não há nenhuma rede interativa de cuidado e de zelo pela tua existência. Este é o ponto fundamental do caminho do amor nesta passagem. Ele compara o amor de uma mãe por um filho, um amor do ser humano por algo frágil que dependa dele, e diz, olha, mesmo que esse ser humano por algum problema viesse a ter dificuldades neste amparo, eu jamais te desampararei. Então, assim, eu compreendo a diferença que é andar sobre o planeta Terra com esta promessa, com esta expectativa. É olhar cada estrela, é olhar cada oceano, é olhar cada nascer e cada pôr do sol de uma maneira diferente. Eu compreendo que isso é altamente integrativo e funcional para mim e para a tua existência. E olha que o texto vai além, né? Aqui no 16, vou voltar a pôr o texto aí para você. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, os teus muros estão continuamente diante de mim. Olha, é impressionante, maravilhosamente impressionante esta declaração. A palma da mão representa, bom, um setor de identidade, né? Porque nós temos na digital, nas palmas das nossas mãos, aquilo que marca a nossa identidade. Mãos também são símbolos de atividade. Ele diz que nas palmas das minhas mãos eu te gravei. Ou seja, é como se a divindade tatuasse você, inscrevesse você naquilo que ela tem de mais profundo na sua identidade. Olha, é um texto tão inspirador para viver, né? Um texto tão inspirador para compensar tantos
e vários problemas que nós temos de identidade. Se você perguntar para mim, eu atendo pessoas há mais de 30 anos, de todos os tipos, de todas as faixas de idade. Se você perguntar qual o primeiro e principal problema da maioria dos seres humanos, é autoimagem, né? Autoconceito. É o fato de como você se sente com você mesmo diante da vida e do universo. Então, assim, propor um texto desses como um fundamento de vida, como uma maneira de você andar pelo cosmos, por uma maneira de você olhar o teu planeta e olhar todas as estrelas, eu compreendo que é algo altamente funcional, evolutivamente de extrema adaptabilidade, de desenvolvimento de uma confiança e de uma relação de profundo amor. Olha, e se você tem esse valor, qualquer ser humano ao teu redor é chamado pelo mesmo nome, pelo mesmo amor e pelo mesmo valor. Né? E quando ele diz, nas palmas das tuas mãos, das minhas mãos, eu gravei você. Você está na identidade, marcado em uma parte do corpo da divindade, né? No processo identitário da divindade, está a tua marca. E uma outra coisa, os teus muros estão continuamente, não é ocasionalmente. Né? Nós vamos ver a revelação de uma divindade transcendente, imanente, infinita, temporal, onipleniconsciente, e que diz, os teus muros, muro aqui, a cidade representava refúgio e abrigo, segurança. Muro representa o anteparo dessa segurança. Então ele está dizendo, olha, aquilo que te protege, aquilo que te guarda, aquilo que é fundamental para a tua existência e para a tua vida, está diante de mim. Eu cuido de você, eu zelo por você. Então, maravilhoso esse nosso primeiro texto que fala acerca do amor. Mas vamos continuar ainda mais. Esse texto incrível, deixa eu colocar ele aqui. Para nós. Aqui. Então, esse texto maravilhoso em Jeremias capítulo 3. Prestem atenção no texto que diz: eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se desligar dele e se ajuntar a outro homem, presta bem atenção. Imagine você aí com a sua namorada, com a sua noiva, com a sua esposa, não? Se um homem se despedir de sua mulher, se um homem despedir sua mulher e ela se desligar dele, se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele mais para ela? Não se poluiria de todo aquela terra? Ora, tu te maculaste com muitos amantes, mas ainda assim, torna para mim, diz o Senhor. Não sei se você sentiu a força do amor deste texto, que representava o adultério há 2.700, 2.600 anos atrás. Eu imagino que você possa fazer uma ideia. Né? Uma sociedade muito diferente da nossa. Então, queria que você colocasse o peso desse texto ainda muito mais forte. Né? A divindade diz assim, ora, se essa mulher fosse despedida, fosse de outro, adulterasse ou tivesse qualquer questão, o marido poderia recebê-la de novo, aquilo não estaria totalmente impossível, ele não teria mais como acolher aquela mulher, recebê-la novamente. E ele então se volta para o humano, a quem esse texto é dirigido, para a humanidade. Né? Ainda que você tenha se prostituído, ainda que você tenha adulterado, ainda que você tenha se entregado a vários amantes, eu te amo e eu espero você. Volta para mim. Volta para o meu amor. Volta para a minha vida. Eu aceito você. Não importa o que você fez, como você se comportou.
o que você quebrou, o que você desonrou, o que você trouxe de consequências nefastas para a tua vida. Mesmo assim, volta para mim. Eu te amo. Eu estou de braços abertos para você. Então, veja, isto é a declaração do Eterno, isto é a declaração do Todo-Poderoso, isto é a declaração da Suprema Divindade, isto é a declaração do Eu Sou o que Sou. Essa é a declaração de alguém que te ama não por depender ou precisar de você para absolutamente nada. Ele não ama por causa de, ele ama apesar de, ele te elege, ele quer que você mude, que você se transforme. Então, esta declaração de amor, né, é um outro texto muito forte da consciência hebraica, para que você sinta o impacto do que nós vamos tratar aqui. O que é a proposta desta relação divina, né? E esse texto fundamental do caminho da consciência hebraica, que está no Evangelho de João 3,16, que diz assim: porque Deus, porque a divindade, porque o ser eterno amou o mundo de tal maneira que entregou, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não pereça, mas tenha a vida eterna. Evidentemente, nós vamos ter um centro muito grande, né, nesse texto, de modo muito particular. Você vê aí o amor, o caminho do amor de Deus, né? E nós vamos compreender o que é Yeshua HaMashiach, o Messias. Né? O que significa ele ser o Filho unigênito? Como que isso se dá? Nós não vamos por um caminho teológico aqui, nós vamos buscar a lógica hebraica, né? Porque há muito de, infelizmente, né, ou felizmente, é difícil nós avaliarmos, mas historicamente o cristianismo acabou indo por uma senda muito grega, né? Praticamente aqueles deuses do Olimpo que desciam na terra para ajudar os gregos foi transferido para a figura messiânica de Yeshua HaMashiach. Então aguarde, se você está curioso aqui com a consciência hebraica, vamos fazer uma grande viagem na intuição para olhar com os olhos de Yeshua o seu próprio papel, a sua origem, como que essa história se desenvolve, como que ela se dá. Então, de uma maneira bastante interessante, aguarde, porque nós vamos ver partes profundas desse texto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele exerça fé, não é? Mais do que crença, até é fidelidade, sintonia, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então estamos tratando a respeito do caminho do amor, né? E vamos prosseguir no nosso texto com mais um texto fantástico, né? No caminho do amor, que está em Romanos. Olha a beleza que mestre Shaul, mestre Paulo, nos dá nesse texto tipicamente hebraico, né, da consciência hebraica, Romanos 8, 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte e nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem qualquer altura e nem qualquer profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Olha, esse é um dos textos mais belos e impressionantes, que toca o coração, que fala a razão de homens há milhares de anos, né? Há 2000 anos, mais de 2000 anos, esse texto vem falando ao nosso coração. E ele está dentro da mais perfeita lógica hebraica, de um sentido que já tem 5000 anos. Depois nós vamos compreender isso. Não é algo novo, simplesmente, mas é algo já anunciado. Então, Paulo diz que uma vez que se estabeleça, queria que você pegasse bem esse sentido em particular,
A partir do momento que se estabelece o amor, o caminho do amor na tua vida, não há nenhuma circunstância que abale esta substância quando ela é devidamente estabelecida. Estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, ou qualquer poderes, altura, profundidade, ou qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor. O amor como vínculo mais profundo, o amor como vínculo mais forte, mais poderoso, mais funcional, mais evolutivamente necessário para o nosso desenvolvimento consciencial, para a nossa evolução enquanto seres humanos. E vamos compreender com profundidade o que significa este termo amor. Vamos vê-lo com bastante profundidade. Olha, agora nós vamos assim para uma grande ênfase, para uma grande chave do nosso processo. Maravilhosa, a grande chave do caminho do amor. Queria que você lesse comigo e nós vamos depois analisar isso. Olha, tudo só pode ser compreendido a partir de Gênesis 1:26. Essa é o entroncamento central, é a parte neurológica mais importante, é o sistema nervoso. Né? Gênesis 1:26. E disse Deus, façamos o homem, ou adaptando aí hoje de uma maneira politicamente correta, né? Ou também no sentido espiritual mesmo. Façamos um ser, porque o homem vai ser processo, mas o ser é base final. Façamos um ser à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Façamos um ser à nossa imagem e à nossa semelhança. Então eu queria que você meditasse, porque nós vamos usar esta passagem em Gênesis 1:26 como uma das passagens fundamentais para costurarmos toda a escritura de Gênesis a Apocalipse. Todas as fases cósmicas descritas no processo impressionante na cultura hebraica, 5.000 anos, na história do universo, já bilhões de anos. E o centro, a ênfase, o ponto de culminância é esta declaração. Façamos, Gênesis 1:26, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Veja, esta é uma figura semiótica, porque quem está declarando isto é Elohim, que profere essa frase. A palavra El tem significado em hebraico de Deus, né? O M em hebraico é plural. Então essa palavra Elohim significam deuses, ou poderes, ou potências cósmicas, potencialidades cósmicas. Não no sentido de vários deuses, porque a máxima maior hebraica é ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Ou seja, há um monismo de forma integral expresso na consciência hebraica. O judaísmo tem expressão monoteísta, mas a consciência hebraica é monista. Mas um monismo imanente e transcendente. Nós vamos estudar um pouquinho esses termos, né? Um pouquinho mais adiante. Mas é um Deus que é o ser infinito, o absoluto. E por que é uma figura semiótica? A semiótica estuda símbolos que representam a realidade, né? Símbolos que estão conectados com a realidade. Então, quando ele diz, ele é o infinito, ele não está dizendo que vai gerar um ser igual a ele. Olha, é muito importante você compreender isto, né? Muito desse processo foi invertido, né? Porque aqui, olha, nós temos, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Mas o que aconteceu no processo religioso é que nós criamos um Deus à nossa imagem e semelhança. Foi uma pequena inversão aí. Então nós acabamos criando um conceito antropomórfico de Deus. Um Deus com braço, com perna, com olho, com cabelo, com ira, com amor, com ódio, com paixão, com tudo isso. E a consciência hebraica não expõe. Ela expõe em figura isso, mas não de fato
como significado, né? Então, quando ele diz, façamos um ser à nossa imagem, o que é uma imagem, né? Se eu fico diante de um espelho, a imagem que esse espelho reflete de mim, ela é idêntica, se for comparado por um ponto, mas ela não tem sistema nervoso, sangue, pele, células, não tem nada. Ela é apenas a imagem daquilo que eu sou. Então, evidentemente, nós não seremos iguais à divindade, mas seremos a sua imagem. E quando diz semelhante, jamais usa o termo igual, porque ele é o ser infinito, um ser incorpóreo, o corpo dele é toda a realidade, porque ele é um ser imanente, transcendente, do qual tudo proveio, porque ele é o infinito ser, a infinita energia da qual tudo se manifesta. Então, nós estamos no centro da realização dessa evolução do processo cósmico, de toda a transformação que ele está ocasionando em toda a matéria, como nós falamos há pouco, né? A transformação no mineral, no vegetal, no animal, no hominal, e para por aí? Não. Então, o homem já é a imagem e semelhança de Deus nessa forma antropomórfica, antropóide, né? Macacoide, diríamos nós aqui no, no popular, né? Nós já somos a imagem e semelhança de Deus? Não. Tá? Nós estamos em demanda, então aqui nós temos o propósito. Mas vamos ver que há um plano se desenrolando, há fatos que estão se sucedendo, promovendo uma evolução, como de fato é, né? Aquela energia que produziu o reino mineral, ela continuou usando como duto, se expressando na realidade, produzindo o reino vegetal, o animal, o hominal e além. Né? Então, este é o centro, a grande chave do caminho do amor. Ou seja, uma proposta evolutiva, uma proposta de desenvolvimento, uma proposta de realização, real ação, a ação do real propondo, quero realizar um ser à minha imagem e semelhança. Ah, mas isso é muita prepotência do ser humano que está aqui perdido numa bolinha de poeira no universo que não tem valor algum. Bom, se você tem a atitude diante do cosmos, que é essa atitude, né? O texto intuitivo, já de 5.000 anos de intuição, entre oral e escrita, né? Nos aponta para algo diferente. Agora, a ciência tem vasculhado aí outros planetas, né? Não consegue, ainda estão procurando uma bactéria. Parece que outro dia ficaram dando pulos aí, porque talvez um cocô de bactéria tenha sido encontrado em algum lugar. E aqui nós temos a consciência humana, né? A consciência, um dos maiores produtos da criação. E ela veio a nada, veio para terminar em lugar nenhum. Se você compreende, se isso satisfaz, se você sente que daquela pizza, né, cientificamente, será que é isso? Na vida prática indica isso? A arte aponta para isso? E a espiritualidade? Então é algo para nós meditarmos. Né? Estamos diante da consciência hebraica, estamos começando a ver os primeiros pontos, você vai ver que coisa maravilhosa. Assim, é algo probiótico, né? Não antibiótico. Pró é a favor. Bios é vida e ótico é visão. Essa palavra é maravilhosa. As escrituras, a consciência hebraica é probiótica, ou seja, ela é a favor de uma grande visão da vida e do cosmos. E não antibiótica, contra uma grande visão, uma visão de nulidade. Né? Eu lembro do cientista do Carl Sagan, lá naquela série Cosmos, eu sempre cito, que ele fala, olha, o universo está aí, né? Realmente o tamanho da Terra e o nosso tamanho parece não sermos nada, né? E provavelmente não somos. Aí ele para um pouquinho e escreve no texto, mas se só a Terra tiver vida com essa consciência que nós temos, então nós estamos entendendo o papel da Terra e o papel da vida humana. Então, fica para você essa reflexão inicial, façamos um ser à nossa imagem e semelhança. Elohim é que declara esta frase, ou seja, o maravilhoso poder, a sabedoria e a ação do eterno, da divindade, é que está manifestando e revelando todas estas coisas. Eu queria, então,
encerrar por aqui com esta grande chave. Nós vamos ter, não perca o terceiro episódio, porque nós vamos usar essa chave nos textos. Você vai ver que coisa incrível, como que um livro escrito com mais de 40 autores, são mais de 60 livros em períodos de milhares de anos, 5.000 anos de tradição oral e escrita, e você vai ver uma harmonia, uma coerência, uma funcionalidade nesses textos para a vida humana, para o propósito humano, para o ideal humano, uma coisa que nos tira o fôlego. Então não perca o nosso próximo episódio, o terceiro episódio, do Amanhecer da Consciência Hebraica. Nós vamos entrar em textos incríveis que vão dar a você um novo sentido, um novo ânimo, uma nova condição para viver, para compreender a tua existência e o cosmos. Né? Eu queria assim pedir para que você divulgasse os nossos vídeos, né? Inscreva-se no nosso canal Consciência Hebraica no YouTube, tudo que nós fazemos nós subimos lá, mas o Telegram é o nosso canal preferido. Por quê? Porque quando você entrar no grupo do Telegram, Consciência Hebraica, você vai encontrar todos os arquivos que nós já subimos. Lá é uma verdadeira biblioteca. Entre no nosso grupo do Telegram. E estamos nas redes sociais, divulgue, mande esse vídeo para amigos, convide eles para grupos de estudo onde você possa discutir tudo isso. Vai ter muito material e material interessante. Que a vida infinita possa estar sobre você, que haja uma consciência maravilhosa, tranquila, que você possa fluir de uma maneira maravilhosa na vida, e que isso seja radiante para o teu ser. Não perca, acompanhe a Consciência Hebraica, cresça com ela, uma história de milhares de anos que vai trazer uma evolução incrível para o teu interior. Até o nosso próximo encontro.